Louvado seja o nome do Senhor, nós estamos agradecidos a Deus por Ele ter nos concedido mais esta oportunidade de poder transmitir a vocês o programa A Voz da Pedra Angular. Que Deus nos abençoe, estamos aí começando mais uma semana de bênção, depois de um final de semana riquíssimo, muito abençoado pela Palavra de Deus. Todos nós que ouvimos a mensagem deste final de semana, estamos bem alimentados com a palavra que o anjo do Senhor nos trouxe neste final de semana, e todos nós sabemos que tem um povo sobre a terra que crê nessa mensagem. Não importa quantos não creem, quantos não veem, não enxergam, mas há um povo que está vendo esta palavra, está vendo esta mensagem, este mensageiro. Como ele disse nesse final de semana, que os olhos do povo hebreu vão ser abertos, os olhos do povo hebreu serão abertos, mas antes os olhos da igreja do Senhor Jesus Cristo, dos eleitos, dos escolhidos de Deus, primeiramente serão abertos os olhos dos escolhidos de Deus, primeiramente serão abertos, depois o do povo hebreu, porque todos nós sabemos que este mensageiro, como já nos disse o reverendo William Branham, é um mensageiro a Israel, mas ele vem na sua igreja, porque a igreja está quase para ser arrebatada. Ele vem na igreja para abrir os nossos olhos, ele vem na igreja para nos dar a revelação do Apocalipse, e então, aí sim o povo hebreu irá ver o mesmo que a igreja hoje está vendo. E nós estamos agradecidos a Deus por isso, porque Ele está nos dizendo aqui, os olhos do povo hebreu terão que ser abertos e se abrirão, mas antes os escolhidos de Deus, de entre os gentios, terão primeiramente os seus olhos abertos, para ver o cumprimento destas coisas no último dia, e assim receber neste tempo final esta mensagem, receber as bênçãos que estão aí prometidas para o povo de Deus neste tempo final. O sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja
gentia, com o ministério e virtude de Elias, disse que o Espírito Santo viria em carne humana e os escolhidos dos santos da igreja do Senhor Jesus Cristo o reconheceriam como rei e o coroaria como rei dos reis e senhor dos senhores. Quem é que será coroado hoje? O Espírito Santo, porém, um espírito não pode ser coroado, tem que fazer-se carne, tem que estar em carne humana para poder ser coroado. Amém? Daniel, tanto como João, viram, mas ambos foram proibidos de escrever o que os nossos olhos hoje estão vendo. Eles viram também. Daniel viu, mas não pôde escrever. João viu, também não pôde escrever. William Branham viu, mas não pôde escrever, não pôde falar. Mas hoje os nossos olhos estão sendo abertos para vermos a grande bênção que Deus tem para nós. Veja aqui, porém haverá um grupo sinalado na Escritura como os escolhidos de Deus, dos quais o anjo Gabriel disse a Daniel, o anjo Gabriel disse a Daniel que os entendidos entenderão. Os entendidos entenderão estas coisas que devem acontecer. Porém disse, os ímpios não. Os incrédulos não entenderão. Haverá um grupo que não entenderá, mas haverá um outro grupo que entenderá. Isso aconteceu em todos os tempos. Todos os tempos teve um grupo pequeno que entendeu e creu, e um grupo maior que não entendeu e não creu, né? Jesus disse, a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então quer dizer que tem ali dois grupos, que um poderia entender, ver, talvez não estava entendendo tudo, mas creu. O importante não é entender tudo, o importante é crer. Porque se crer, entenderá posteriormente. Não é o caso de querer entender tudo agora. Não há nenhuma possibilidade quanto a isto. Tem um grupo de escolhidos, filhos e filhas de Deus, que tem os seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Estes, como disse Daniel, no seu capítulo 12, disse que estes são os entendidos do tempo final. E estes seriam os que conheceriam esta revelação, que ele viu, mas não pôde falar. O anjo pediu para ele selar o livro até o tempo do fim. E no fim, os entendidos entenderão. Quem são esses entendidos? São todos os filhos e filhas de Deus que têm os seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Haverá um grupo que não entenderá, porém um outro grupo que sim entenderá. Os entendidos entenderão. Esses são os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus, para os quais estas coisas lhes estarão sendo reveladas neste último dia, por Jesus Cristo, pelo anjo do Senhor, através do seu anjo mensageiro, enviado para testificar destas coisas que devem acontecer, para dar a conhecer aos seus servos as coisas que em breve há de acontecer. Todas as coisas prometidas na palavra de Deus para este último dia, os entendidos vão entender. Os olhos dos entendidos estarão abertos para entender o que o anjo do Senhor está nos trazendo neste tempo final. Mesmo que às vezes no princípio não entendemos, como foi o caso das mensagens que ultimamente estamos ouvindo aí, ó. Nós temos aí já um número, mais de 100 mensagens, desde maio do ano passado, que começou a pregar, que o reverendo William Souto Santiago começou a pregar essas mensagens
de 1998, a princípio nós não entendemos. Mas sim, hoje estamos entendendo, porque a revelação vem gradativamente. Ela vem aos poucos, na medida em que você vai necessitando daquela revelação, ela vai se aproximando de você. Deus vai abrindo os seus olhos, o seu entendimento para poder entender a palavra. Como sempre, o reverendo William Soto, quando lê uma palavra, diz que Deus abençoe a sua palavra e abre o nosso entendimento para entendermos a sua palavra. Veja, todas essas coisas prometidas na palavra de Deus, os entendidos do último dia estarão entendendo. O ministério para dar a conhecer ou para revelar estas coisas, coisas que tem o anjo, quem tem é o anjo do Senhor. O ministério para revelar essas coisas, quem tem é o anjo do Senhor Jesus Cristo, prometido em Apocalipse 22:6, também versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Este é o anjo mensageiro, o único profeta mensageiro, anjo mensageiro, porque um anjo é um profeta, o único anjo mensageiro que veio para nos revelar estas coisas. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer. Vejam, sobe aqui. Então nós, obviamente, temos que subir a era da pedra angular, para podermos entender o que o anjo do Senhor, porque ele é o único, que tem autoridade e a revelação dada por Deus para nos explicar. Porque a revelação não vem através de um curso de teologia. Você pode fazer curso de teologia a vida inteira, que você nunca vai entender a revelação da palavra. A revelação não vem por ensinamento humano. Jesus disse para Pedro: não foi carne e nem sangue que te revelou estas coisas, mas o meu Pai que estás no céu. Então não é teologia que vai te ensinar a palavra, é o anjo, o único anjo, único profeta que tem condição de revelar essas coisas aos escolhidos de Deus deste último dia, é o anjo mensageiro de Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, porque ele é o único que comeu este livro. Quem come o livro tem condições de dizer o conteúdo deste livro. Se não come o livro, não tem condição. Como que você vai falar alguma coisa que está dentro daquele livro, se você nunca leu aquele livro? Não há nenhuma possibilidade. Este é o anjo mensageiro para nos revelar todas essas coisas. E esta é a única forma para conhecermos verdadeiramente as coisas que devem acontecer logo, neste tempo final, prometidas aqui na Escritura. Não há outra forma para conhecermos corretamente tudo que deve acontecer depois das 7 eras da igreja gentia. Não há outra forma para conhecermos senão através do anjo do Senhor Jesus Cristo. E é ele que nós vamos ouvir agora. Vamos então ouvir uma parte aqui da mensagem, o 7º selo aberto ao público. Vamos então ouvir aqui com muita atenção, conosco o reverendo William Soto Santiago. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. A quem ele envia? O seu anjo mensageiro. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que hão de acontecer breve. As coisas que Cristo diz em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Ele as revelaria para aqueles que dizem, para aqueles que ele diz: sobe aqui e vos mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. E agora, por meio do seu anjo, é que nos serão revelados todas essas coisas. E por que por meio do seu anjo? E por que através do seu anjo? Porque o seu anjo é o instrumento de Jesus Cristo para este tempo final.
E através do seu anjo mensageiro é que Jesus Cristo estará manifestado, estará velado e revelado neste tempo final, falando-nos todas as coisas que hão de acontecer breve. Mas com tudo isto, o seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é somente o seu profeta mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular, através do qual ele, para este tempo final, nos estaria revelando todas essas coisas que hão de acontecer breve, e assim nos estaria dando a conhecer o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, vindo com seus anjos neste tempo final. E é assim como o sétimo selo será aberto na igreja do Senhor Jesus Cristo, primeiramente. Depois será aberto a nível mundial. E também será aberto ao povo hebreu. Agora, vejam vocês, como para este tempo final, este mistério seria manifestado, seria cumprido em simplicidade. Este mistério é o que nos dará fé para sermos transformados e arrebatados neste tempo final. Esta é a fé, a revelação para sermos transformados e arrebatados neste tempo final e sermos levados à ceia das bodas do Cordeiro. Está ouvindo a voz de Cristo através do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas, revelando-nos o mistério do sétimo selo. Isto é estar ouvindo a grande voz de trombeta soando e revelando-nos o mistério de sua vinda. Viram o simples que é tudo isso? E assim é como seria aberto o mistério do sétimo selo ao público, através da pregação do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, ou seja, que gira em torno do sétimo selo, da segunda vinda de Cristo. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos. Chegamos ao tempo em que as virgens prudentes entram com ele às bodas e a porta breve se fechará. E depois que a porta for fechada, já ninguém mais entrará para formar parte do corpo místico de Cristo, nem do lugar santo, nem do lugar santíssimo. Porque já, obviamente, completou o número dos escolhidos de Deus. Vejam, terão que passar pela grande tribulação, o resto dos seres humanos terão que passar pela grande tribulação, incluindo o povo hebreu. Então vimos o mistério do sétimo selo sendo aberto ao público. É através da voz de Cristo, através do seu anjo mensageiro, testificando-nos de todas as coisas que hão de acontecer breve. E isto é estar ouvindo a grande voz de trombeta ou trombeta final, revelando-nos o mistério da sua vinda, revelando-nos o mistério do sétimo selo. E assim como houve um território onde se cumpriu cada era, e onde se cumpriram as 7 eras correspondentes ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, também para a era da pedra angular, que corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, também tem um território. Este território é a América Latina e o Caribe. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem.
La venida del Hijo del A Hombre vinda do Filho do Homem resplandecerá resplandecerá aonde? En el occidente. No Ocidente. y nosotros estamos E nós viviendo estamos vivendo en el occidente, no Ocidente, en el continente no continente americano, en Centroamérica, na Suramérica América Central, na y el América Caribe. do Ese Sul es el e no territorio Caribe. Este é o para território la para manifestación a del Hijo del manifestação Hombre do Filho en do este Homem tiempo neste final. tempo final. Y para obtener el E para conocimiento obtermos o conhecimento del séptimo sello do sétimo selo abierto aberto a la iglesia na igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Este es el territorio Este é o que território tiene que tem la bendición de Dios en este tiempo, a porque bênção de tiene Deus neste la tempo, porque etapa tem a etapa que Deus está cumprindo que Deus está en este tiempo cumprindo final, que neste es la tempo etapa final, que é de la edad a de la etapa piedra da angular, era donde da se pedra abre angular, una nueva onde se abre uma nova dispensação. dispensação. Por eso Dios nos ha enviado Por isso é que Deus nos enviou a vivir a viver a la América na Latina, América y Latina el Caribe. e no Caribe. Porque es en este territorio Porque é neste donde território onde Ele estaria manifestado en este tiempo final. neste tempo Para final, nosotros hacer contacto para fazermos con contato Cristo com Cristo em sua manifestação e recebermos recebermos a fé para sermos transformados e arrebatados neste tempo final e obter assim a revelação do sétimo selo aberto na sua igreja neste tempo final. Hemos visto el misterio Vimos o mistério do sétimo selo aberto al público, ao público, abierto al público aberto ao en público, cuanto a ser dado a conocer el quanto misterio, ao ser dado a conhecer o mistério da sua vinda, la venida del Hijo del a Hombre con vinda sus do Filho ángeles, do Homem que es com la seus venida anjos, de Jesucristo en que Espíritu é Santo a con los vinda de Jesus ministerios de Cristo em Moisés, Espírito de Santo Elías com os y de ministérios Jesús, de siendo Moisés, de manifestados Elias e de en Jesus carne sendo humana, manifestados en em su carne ángel humana mensajero. em seu anjo Ese es el mensageiro. misterio más grande de todos los Este é o maior y con mistério razón, de todos os Juan mistérios. quiso adorar los pies E com del razão ángel João del quis Señor adorar os Jesucristo. pés do anjo do Este Senhor vio Jesus Cristo, é que João misterio viu del o séptimo sello mistério do siendo sétimo selo sendo manifestado en él. nele. Y vio E viu a Jesus Cristo manifestado em seu anjo mensageiro, atuando ou operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus no último dia, no dia do Senhor, que é o sétimo milênio. João todas estas cosas, João viu todas essas coisas, pero mas él no pudo escribir ele lo que não los truenos pôde escrever hablaron, os trovões, o porque que lo os que los trovões truenos falaram, hablaron porque es o que os trovões la falaram é a revelación revelação del séptimo do sello, sétimo selo, la cual sería a dada qual la iglesia de seria Jesucristo revelada somente en na este igreja de tiempo Jesus final, Cristo neste tempo por final, medio através del ángel do anjo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Eso es E isto é conforme al programa divino, ao programa divino correspondiente a este correspondente tiempo final. a este tempo final. Y ese es el misterio más grande E este é o maior de todos los mistério de misterios todos os de mistérios de Deus. El misterio O mistério del séptimo sello, do el sétimo misterio selo, o de la mistério segunda venida de da Cristo, segunda vinda de Cristo, con sus ángeles, com seus como el anjos, león como de la leão da tribu tribo de de Judá, Rey de Reyes, como Rei dos Senhor reis dos e senhores, Senhor dos senhores, em sua obra de reclamo. reclamação. Este es el misterio que causó silencio Este é o en el cielo, mistério que causou cuando silêncio fue no abierto en céu, el quando cielo foi aberto no el céu séptimo sello. o sétimo selo. Y este es el E misterio este é o mistério que todos los que creyentes todos en os Jesucristo crentes em que han Jesus leído la Cristo, Biblia, que leu a Bíblia, han leem a deseado Bíblia, conocer. deseja Y conhecer. hemos visto la E forma en vimos que él a maneira, a forma lo em que daría ele a conocer a sus revelaria hijos aos seus filhos en este tiempo neste final, tempo final, por medio através de su ángel do seu anjo mensageiro, sonando soando la gran voz a de grande trompeta voz de trombeta del evangelio do Evangelho del Reino. do Reino. Ha sido para mí un privilegio muy Para grande mim foi estar um con grande ustedes privilégio en estar aqui esta com vocês ocasión, nesta ocasião, dándoles testimonio testificando-lhes del séptimo sello do sétimo abierto selo al público. aberto E ao agora, público. E agora? ¿dónde están Onde las estão as personas pessoas que recibirían receberiam y a los cuales sería abierto e para el os misterio del quais séptimo o sello mistério do en este sétimo tiempo selo final? seria Pues aberto aquí neste tempo estamos final? en la América Aqui Latina y el estamos na Caribe, América Latina e no Caribe, escutando todas essas que coisas que hão de acontecer neste tempo e sendo identificadas as que já aconteceram e obtendo assim o conhecimento do sétimo selo aberto ao público, aberto na igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, na era
era da pedra angular e dispensação do reino na América Latina e no Caribe. Que Deus continue lhe abençoando todos vocês, que Deus os guarde e em frente, seguindo a Cristo, a palavra neste tempo final, porque breve vamos ser transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde, e derrame suas bênçãos sobre cada um de vocês e sobre mim também. E breve todos nós seremos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, em o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Damos graças a Deus por William Soto Santiago. Amém. Bom, estamos já finalizando esta programação e amanhã estaremos de novo falando com vocês. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser, quando voltaremos a vos apresentar o programa A Voz da Pedra Angular. Deus os abençoe. Confio em Deus, meu amigo fiel, meu Salvador, sempre me faz vencer. Não tem